Na série Vida, Morte e Eternidade, analisaremos hoje o tema Pregando aos Espíritos na Prisão. Descubra você mesmo qual é a solução divina para o dilema da morte. Vamos ler agora o que está escrito na Palavra de Deus. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos na prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram das águas. 1 Pedro capítulo 3, versos 18 a 20. Como Cristo pregou aos espíritos em prisão nos dias de Noé? Por que Jesus pregaria para aqueles que não tinham mais chances de salvação? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí e vem comigo! O apóstolo Pedro não está enfatizando aqui no texto do estudo de hoje o tema do estado do ser humano na morte. Noé e sua família tiveram de suportar as mais cruéis perseguições e zombarias, mas permaneceram firmes no propósito de fazer a vontade do Senhor. Através do idoso pregador, Jesus pregou aos espíritos em prisão, ou seja, aos antediluvianos presos nas trevas do pecado. Estivera frente a frente com a verdade que liberta, restaura e salva, enquanto a longanimidade de Deus aguardava. Toda a geração nos dias que antecederam o dilúvio escolheram recusar o último chamado de Deus. Poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. O cristianismo que não é vivido na prática não tem razão nenhuma de existir. A religião vai além da mera teoria. Seu impacto está mais nos atos do que no conhecimento de simples conceitos, ainda que bíblicos. Agostinho, ao se referir à passagem de 1 Pedro 3, verso 19 do estudo de hoje, diz o seguinte: a passagem se refere não a algo que Jesus fez entre sua morte e ressurreição, mas ao que ele fez no reino espiritual da existência nos dias de Noé. Quando Noé estava construindo a arca, Cristo, em espírito, estava pregando através de Noé aos incrédulos hostis ao seu redor. Essa conclusão de Agostinho ganha apoio ainda de outras 2 declarações de Pedro. Em 1 Pedro 1, verso 11, ele declara que o Espírito de Cristo estava falando através dos profetas do Antigo Testamento. Isso sugere que Pedro poderia facilmente ter pensado que o Espírito de Cristo também estava falando através do patriarca Noé. Então, em 2 Pedro capítulo 2, verso 5, Pedro chama Noé de pregador da justiça, usando o substantivo kerex, que vem da mesma raiz do verbo pregar, ekirexen, descrito em 2 Pedro capítulo 3, verso 19. Portanto, parece provável que quando Cristo pregou aos espíritos em prisão, o fez por meio de Noé nos dias que antecederam ao dilúvio. Assim, meu amigo e minha amiga, fica claro e evidente que em 1 Pedro 3, verso 19, Pedro se refere aos ímpios antediluvianos que estavam fisicamente vivos, mas espiritualmente acorrentados a uma vida de pecado. Seja, meu irmão e minha irmã, um instrumento de salvação na vida de todas as pessoas com quem você irá se relacionar e entrar em contato no dia de hoje. Pregue para eles a pessoa maravilhosa de Jesus e acredite, muitos, se aceitarem, poderão ser salvos. Que Deus te abençoe!
Vamos orar. Como é bom, Senhor, estudar a Tua Palavra e ter a compreensão de Teu Santo Espírito do significado até mesmo de alguns textos difíceis. Como é bom saber que os espíritos em prisão que foram alcançados por Ti, foram alcançados por intermédio de Noé, o pregador da justiça. Nos use, bondoso Deus, como instrumento salvífico no dia de hoje, para pregar o Teu amor, a Tua graça e a Tua salvação. Nos conceda um dia abençoado, é o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!